Acredito que um dos nossos maiores desafios é como construímos o nosso pensamento, a partir de que paradigmas, como que construímos a nossa maneira de enxergar o mundo. Para nós, principalmente aqui na universidade, quando trabalhamos com pesquisa, com aprendizagem, a questão fundamental é que olhar nós colocamos frente aos fenômenos. Hoje nós vamos discutir uma questão paradigmática fundamental, que é como incorporar o ponto de vista da complexidade em projetos, em ações, tanto de engenharia como as ações humanas em geral. Eu sou Laerte Dao-Snelvar, sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP e meus temas de trabalho têm a ver com tecnologia, trabalho e organização. Então, é muito importante compreendermos o quanto os paradigmas simplificadores influenciam o nosso pensamento, nosso modo de agir. Por que é necessário ter certeza na ciência? Por que é necessário fragmentar os processos de produção? Por que é necessário ter um pensamento empobrecido? Mas o que é isso? Simplesmente uma garrafa de plástico encontrada pelo caminho. Como muitas, aliás. Mas o que é isso? De onde vem? Para onde vai? Isso é feito de petróleo, é um derivado de petróleo que a gente transforma em plástico. É um PET. A gente sabe fabricar, sabe usar, sabe descartar. Mas será que tudo isso é separado, é fragmentado? Ou devemos encontrar um olhar que nos permita enxergar, inclusive como projeto e como processos os mais variados, como algo integrado? Então, por exemplo, se isso é feito de uma certa estrutura molecular, de que maneira alguém vai usar, como ele vai ser transportado, qual é o custo, ele precisa ter um valor que é agregado para quem detém os diferentes momentos do processo de produção, precisa ser útil para as pessoas, precisa pagar o trabalho de quem trabalha em toda essa cadeia de produção e, além de tudo, precisa ser pensado como ele vai ser descartado, de que maneira nós vamos dar um encaminhamento adequado para ele. Então, não se trata simplesmente de uma garrafa PET. Ao nosso ver, para trabalhar bem um problema, a gente precisa construir um problema. Não existe na natureza, ou na vida real, melhor dizendo, um problema dado. Nós precisamos construir, saber quais são as diferentes variáveis que compõem o conjunto das questões que a gente precisa tratar. Até porque, para encontrar melhores soluções, a gente precisa entender de uma forma mais ampla, até porque se a gente pega uma solução única, considerada a melhor, com certeza nós estamos reduzindo o problema àquela solução. Na verdade, nada é determinístico. Ainda mais quando a gente pensa de uma maneira isolada, pegar um problema fora do contexto, a gente está empobrecendo o nosso olhar. Nós precisamos, sim, aumentar a nossa compreensão, que isso traz maiores possibilidades de transformação. Nós estamos aumentando o horizonte dos possíveis. Nós estamos saindo de uma visão reducionista. Nós estamos entrando num universo bastante diferente. Então, quando a gente pensa em projetos, quando a gente pensa na própria visão da ciência, a gente está tentando aos poucos abandonar uma ideia que a ciência é simplesmente manipulação, há determinismo. Nessa visão tradicional, que não está superada completamente, eu deixo de lado uma série de coisas. Até porque eu transformo o real em algo unidimensional, eu coloco a necessidade da objetividade sempre, eu excluo o sujeito, não há sujeito. Inclusive, a busca excessiva da formalização me impede considerar diferentes fenômenos emergentes. É por isso que a complexidade se manifesta primeiro, principalmente para quem raciocina, vamos dizer assim, por esquemas muito simplificados, de uma maneira obscura, porque a gente está colocando incerteza, né? Tem ambiguidades e até paradoxos. Então, a complexidade. Quando a gente está tratando
sob o olhar da complexidade, as diferentes questões, fenômenos que nós temos na nossa vida, no dia a dia das nossas profissões, há algo fundamental. Nós estamos colocando dentro da nossa forma de olhar a ideia do que agrega, de que maneira as coisas são tecidas, de que maneira as variáveis se acoplam. É muito interessante porque, ao final das contas, nós saímos do universo da certeza e entramos no universo da incerteza. E quando a gente trata da incerteza, existe uma outra coisa que é fundamental. Todo o sistema ele é entrópico e todo o sistema ele vive por processos de desordenamento e de ordenamento. A ideia que todo o sistema ele se desordena para se ordenar de forma distinta é fundamental quando pensamos em sistemas abertos. Então, o que nós estamos construindo é uma visão correlacionada, onde é possível distinguir, mas não separar. Nós distinguimos e ligamos os diferentes variáveis. Nós estamos, na verdade, trazendo toda a dinâmica dos fenômenos e buscando correlacionar as diferentes coisas que tradicionalmente eram separadas. Inclusive, estamos trazendo para o mundo da ciência o que é oposto, o que traz contrariedade, o que é dialógico. É fundamental colocar um outro aspecto no nosso debate. Nada cai do céu. Tudo depende do trabalho das pessoas. E esse é um ponto-chave dentro da visão da complexidade. Na complexidade, a gente inclui o sujeito. O sujeito é aquela pessoa que, em algum momento, agiu nesse processo todo de produção. Aliás, vários sujeitos agiram. E todos esses sujeitos agiram dentro de uma estrutura que, no final das contas, também é dinâmica, porque ela não é algo fechado, que são as empresas, que são sistemas vivos. São comunidades onde as pessoas interagem. Há toda uma rede de interações dentro das empresas. Por isso que o olhar da complexidade para o mundo da produção, para o mundo do gerenciamento, do projeto é fundamental. Porque, assim, além de tudo, é muito importante ter claro que todos dentro dessa cadeia de produção trabalham, não importa o nível que ele tem dentro da hierarquia. E essa questão do trabalho, ela também engloba diferentes aspectos, como o pertencimento, autonomia, processo de emancipação, inclusive visões profissionais. Porque assim, quando a gente encara as pessoas como coisas que vão ficar repetindo o mesmo gesto ao longo do tempo, ao longo das semanas, dos dias, dos meses, da sua vida, estamos coisificando as pessoas, estamos tirando a ideia de vida e a ideia da própria complexidade. A gente precisa colocar dentro do mundo da ciência, do mundo da engenharia, do mundo da produção, a ideia que os seres humanos são sujeitos. Por quê? Porque no final das contas, essa vida profissional, ela também precisa ser encarada como uma dinâmica. A própria dinâmica da vida, que é o desenvolvimento dos sujeitos, dos coletivos e, por que não, da própria cultura. A gente precisa integrar tudo isso dentro da nossa visão de projetar, né? Porque, no final das contas, as situações de trabalho, elas precisam ser propícias para o desenvolvimento dos sujeitos, das profissões, dos coletivos e, no final das contas, a construção da própria saúde das pessoas. Tudo que a gente conversou hoje, tudo que foi dito, ainda é muito pouco, no final das contas. Quando estamos tratando de questões como as que eu abordei hoje, a ideia principal é aguçar a curiosidade de todo mundo, de vocês, inclusive a minha, né? Porque, ao final das contas, a gente está buscando compreender os fenômenos, mas não é simplesmente compreender, nós estamos querendo compreender para agir. E a ideia fundamental é que nós tenhamos cada vez mais instrumentos para compreender o que se passa, entender os fenômenos, correlacionar os fenômenos, para agir de uma forma mais ampla e, por que não, pensando que a gente tem uma responsabilidade muito grande com o futuro, não só nosso, mas com o futuro dos outros, principalmente se aquilo que a gente faz tem a ver com o trabalho, não só nosso, mas com o trabalho dos outros. Portanto, isso aqui é muito pouco, mas eu espero que a curiosidade de todos vocês esteja mais ativa e que todo mundo queira saber um pouco mais a respeito.